Eu vou por aqui. Se perder em São Caetano. Meu amigo Pastorzão, estamos gravando aí de carona no sermão, referente à sua mensagem que você pregou. Qual foi o tema, o título? Conte aí pra nós. O Evangelho segundo Jesus. Eita, baseado lá no encontro de Jesus com a mulher samaritana, o Evangelho de João, capítulo 4. Muito bom. Eu ando já há algum tempo, desde esse último período que nós vivemos aqui no Brasil, político, religioso, ando muito preocupado, porque a gente está confundindo o Evangelho com um monte de coisa. Nós confundimos Evangelho com investimento financeiro, não é? Sim. Você dá a sua oferta e vai receber o dobro. A gente confunde Evangelho com política. Sim. E aí as igrejas estão se tornando verdadeiros partidos políticos. Uma coisa que a gente ouve há muito tempo, né? Principalmente os mais antigos, nós precisamos ter um presidente evangélico, né? Um presidente cristão. E de repente, você ser um bom crente, você tem que votar naquele candidato que se diz cristão. E aí as pessoas todas partem para disputas. Nessas últimas eleições para o Brasil, teve pessoa que saiu da igreja, foi convidada a se retirar da igreja porque votava nesse ou naquele candidato. Um absurdo, né? Isso, né? As pessoas acham, por exemplo, que a gente vai melhorar o Brasil com leis, proibindo isso. Inclusive agora, essa questão do aborto. Não é? As pessoas acham que tem que obrigar todo mundo a fazer aquilo e vai melhorar o país. Se lei funcionasse, Jesus não precisaria ter vindo. Nós temos aí a lei no Antigo Testamento mais que suficiente. É um evangelho que parece não estar conectado às boas novas de Jesus, mas conectado ao Monte Sinai, quando a gente enxerga Moisés, né? Sim. Então a proposta que as pessoas têm, isso é muito reflexo de uma teologia pentecostalizada, né? Ou neopentecostalizada, de querer viver simplesmente a partir só das óticas do Antigo Testamento, com leis, com regras, de uma forma moralista, uma forma que vai só amordaçando só cada vez mais, né, o povo de Deus. Eu gostei muito do teu sermão porque você trabalhou de uma forma muito leve os principais pontos que norteiam, né, a realidade da igreja brasileira. E conta mais, pastorzão, como é que você desenvolveu cada ponto? Esses dias, inclusive, eu estava passando em frente a uma igreja, uma dessas igrejas assim, genéricas, e tinha lá um símbolo de Israel, a bandeira de Israel, né? Eu falei, o que esse pessoal está entendendo? Nós não temos mais nada a ver com Israel, né? Israel não é nenhum povo mais escolhido. O povo escolhido é o povo de Jesus Cristo, aqueles que seguem a Jesus, que buscam a Jesus, que seguem os valores de Jesus. Eu usei o exemplo aqui da mulher samaritana porque eu falei, por exemplo, o Evangelho de Jesus vai onde a religião não vai. Perfeito. Né? A gente poderia ter ampliado isso. Onde a religião não vai hoje? A religião não vai hoje aquelas mulheres que foram estupradas ou que passaram por situações e abortaram. Aquelas pessoas que usam drogas. Sim. Aquelas pessoas que se dizem homossexuais. Enfim, há muito lugar que a religião não vai. Sim, é verdade. E Jesus foi uma mulher que, além de ser mulher, que era muito discriminada no seu tempo, era samaritana, um povo odiado pelos judeus. Um judeu jamais passaria pela Samaria, ele daria a volta para não chegar lá. E hoje o que a gente faz com
com essas pessoas, a gente faz o mesmo que os judeus fizeram, né? A gente critica, a gente afasta de nós, Sim. nós somos odiados. E eu disse muito claro isso, porque eu percebo isso claramente. Hoje você ser evangélico é ser odiado. Sim, Você dizer que é crente, para muitas pessoas isso é um horror. E aí eu fico pensando como é que a gente vai atrair essas pessoas. Jesus atraiu a mulher samaritana, né? Conversando com ela, dando atenção a ela, não a ofendendo, não a menosprezando. Isso é o que a igreja precisa entender. Eu fico impressionado como a gente não percebe essas coisas na prática de Jesus. A gente faz o contrário daquilo que Jesus Cristo faz. Sim. Não é verdade? Talvez seja por causa de uma leitura superficial das Escrituras, né? Hoje as pessoas elas enxergam que a Bíblia ela acaba se transformando num fim, mas a Bíblia ela é um caminho que aponta para alguém, para uma pessoa, para um verbo, que é Jesus. Sim. Então, cada vez mais que você lê a Bíblia e encontra nela verdades e acha que aquilo é o fim, você acaba caindo numa teologia fundamentalista, numa teologia moralista, porque aquela é a regra, tem que ser aquela forma, daquele jeito, e a gente percebe que a Bíblia ela não foi construída para esse propósito, ela foi construída para apontar para alguém, ela foi construída para apontar para Jesus, que ele é o amor, ele é a representação máxima aí do cuidado com todos aqueles que foram excluídos e que ainda são excluídos na realidade, né? Eu lembro do hino do cantor cristão muito conhecido: enquanto Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, eu busco a ti, Jesus. Se a Bíblia não nos leva a Jesus, alguma coisa está errada. Exato, exato. Por isso eu fiz questão de enfatizar, nós não seguimos o evangelho de Moisés. Sim, Moisés está superado em muitas coisas. Sim, ontem eu estava lendo que um estado dos Estados Unidos obrigou a colocar os 10 mandamentos em todas as escolas. É obrigado agora, por letras maiúsculas, né? Quer dizer, nós estamos voltando para a lei. Não que o mandamento seja errado. Agora, a gente acha que as pessoas vão se converter na letra, pelo argumento. Na obrigação. Na obrigação, não é novo nascimento. Exato, é um engessamento, né? A gente engessa as pessoas, elas sabem o que pode e o que não pode, só que como é que vai o coração? Pois dessas pessoas, né? Então o que eu pretendi dizer é isso, que nós estamos confundindo o evangelho com um monte de coisa. E está bem longe de Jesus. A gente deveria aprender a ler a Bíblia sobre cada questão. O que você acha do aborto? O que Jesus diria? Se bem que hoje eu estava lendo, a Bíblia não menciona absolutamente nada sobre aborto. Pois é. É uma questão que vale a pena assim, se debruçar, né? Eu acompanho algumas leituras, né? E uma delas que estava sendo descrita fala sobre esse processo, né, do aborto, da vida, né, que é mitigada. E um autor, ele deu exemplo a questão de Batseba, Davi e o filho que se perdeu por causa daquele caso em particular, né, que foi um caso bastante diferente do que é comum na Bíblia, né? Houve ali um processo que não foi meio que natural, e aí nesse sentido Deus ele optou em retirar a vida daquele feto que estava no ventre de Batseba devido àquele processo todo que aconteceu. Posso dizer que foi abuso, que foi estupro, não sei, se você quiser interpretar como você interprete como quiser, mas não foi uma questão consensual aquele momento, né? Mas Deus ele não se agradou daquele bebê que iria surgir naquele lugar. Então, existem muitas discussões teológicas aí que vale-se apenas sentar depois e enxergar sobre esse quesito, mas que a lei está sendo utilizada de uma forma irresponsável, tá, hein, pastor? Hoje a bancada evangélica está se beneficiando de coisas aí que, em nome do evangelho, em nome de Jesus, para ganhar e angariar votos e conseguir mais seguidores aí nesse quesito do conservadorismo, é um ponto para se pensar. Mas quem que deveria escolher isso? Deveria ser a mulher, né?
a mulher que foi abusada, a mulher que foi violentada. É a ela que cabe, né, o desafio de querer aceitar ou não ter um fruto de uma violência e transformá-la num filho ou não. E se ela não quiser, daí? O ponto é ela, não é a gente que vai criar essa criança, não é, vai ser ela que tem que definir isso. Mas... E eu achei também, só para concluir, que depois Jesus começa a discutir teologia com aquela mulher, né? Os rabinos diziam que quem ensina a lei para uma mulher está ensinando a devassidão. Olha, e eu sei que na primavera até mulher dá aula, né? Mulher dá aula. Não sei o que a gente pode fazer em torno disso. Mas Jesus discutiu sobre onde está Deus, os verdadeiros adoradores. Veja que coisa interessante, como Jesus trata as coisas, como não dava bola para os costumes e as crenças do seu tempo. É verdade. Pastor João, muito obrigado aí pela conversa. Passando por uma rua de paralelepípedo, aí a gente tá tremendo um pouquinho. Tô até meio perdido aqui, não sei. Mas a gente vai estar encerrando aqui a nossa live. Agradeço aí a sua presença. Agradeço aí por estar aqui nos acompanhando nessa aí. Nos encontramos na próxima. Que Deus te abençoe ricamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.